Meus amados irmãos, quero vos saudar com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para transmitir aos irmãos uma mensagem da Palavra de Deus, nossos cultos online, através da rede social. Nós queremos glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. O nosso tempo aqui é bastante resumido. Nós vamos convidar a igreja, os irmãos que estão sintonizados, que estão ligados na rede social, para nós fazermos uma leitura da Palavra de Deus e logo em seguida estaremos orando, e depois da oração nós iremos ouvir um louvor congregacional com a banda Os Levitas. Quero convidá-los para lermos a Palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículos de número 9, 10, 11, 12 e o versículo de número 13, que diz da seguinte maneira. Você que quer acompanhar a leitura pode fazer isso, não tem nenhum problema. Diz o texto assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E o último versículo diz: e não nos induza, ou não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos. Querido Deus, nosso eterno Pai, tributamos a Ti, Senhor, a nossa gratidão, quando nesta hora nós estamos na Tua presença para falar da Tua palavra, falar do Teu amor, falar do Teu evangelho. Abençoa Teus filhos e a todos que vão estar ouvindo esta mensagem, para que o Teu nome seja glorificado no nome de Jesus. Amém.
Bem, meus irmãos, eu quero nesta oportunidade também aproveitar o ensejo para pedir aos irmãos se inscrever no nosso canal aí, conversar com a irmã Camila e poder escrever e participar do nosso culto online. Nós queremos nesta oportunidade convidar os irmãos para nós meditarmos na palavra de Deus, o texto que nós lemos, Mateus 6, 9 a 13. Nesse tempo de tanta dificuldade, até de angústia, muitas pessoas angustiadas, muitas pessoas na quarentena, completamente isolados da sociedade, da família, dos amigos, do ambiente de trabalho. Isso traz uma certa pressão psicológica, e nós como igreja devemos levantar nossa cabeça, confiar no Senhor. A palavra de Deus nos diz: 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu gostaria, irmãos, de nós meditarmos nesse texto e ver o que Deus tem para falar com a gente nesse texto. Primeiro, o versículo 9 diz: vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nesse texto, Jesus está nos ensinando, quando nós dobrarmos o nosso joelho para orarmos, para buscar a Deus, devemos começar agradecendo, louvando, enaltecendo o nome do Senhor. Muitas vezes a gente começa um período de oração, já começamos a pedir, suplicar, interceder por A, interceder por bem, por alguém, e pedir bênção para cada um de nós. Mas o texto está dizendo que nós não devemos nos esquecer de estar glorificando, de estar enaltecendo, de estar louvando o nome do Senhor. No momento que Deus nos proporciona o privilégio de estarmos na sua presença, não é simplesmente para a gente estar pedindo, estar implorando, estar suplicando por alguém ou por nós mesmos, mas estarmos também, em primeiro lugar, adorando a Deus. Nesse versículo nós encontramos isto: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. No versículo 10, Jesus diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está nos dando aqui o exemplo, irmãos, de que nós devemos aceitar a vontade de Deus, porque a Bíblia nos revela que a vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Nossa vontade, se muitas vezes nós queremos que o nosso eu prevaleça, que o nosso eu seja atendido, mas a Bíblia nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nesse momento, meus queridos, de tanta dor, de tantos problemas que nós estamos enfrentando, a Bíblia nos ensina que nós devemos aceitar a vontade de Deus. A vontade de Deus nem sempre ela coaduna com a nossa vontade. Nós queremos uma coisa, mas Deus quer outra coisa. E qual é a vontade que deve prevalecer? A minha vontade, ou a sua vontade, ou a vontade de Deus? Certamente a vontade de Deus, porque ela é perfeita. E a Bíblia diz que Deus cuida de cada um de nós. O apóstolo Pedro nos ensina que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele cuida de nós. Louvado seja Deus. No versículo de número 11, depois Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Primeiro, nós começamos o relacionamento na oração adorando. Depois nós nos submetemos à vontade de Deus. Aí, em terceiro lugar, Jesus nos ensina que aí nós devemos então pedir. Muitas vezes nós começamos primeiro a pedir, depois a gente se submete à vontade de Deus. Mas ao contrário, primeiro devemos adorar, devemos submeter à vontade, e aí é que nós vamos pedir. E a Bíblia diz que Deus, Ele cuida de cada um de nós. A Bíblia nos diz claramente que assim como o pastor, ele conduz o rebanho para a água, para o pasto verdejante, assim Deus cuida de cada um de nós.
A Bíblia diz que aqueles que buscam a Deus, nem falta alguma temos. Nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, nós devemos confiar no Senhor. Deus, Ele é capaz de nos abençoar maravilhosamente com a sua graça, com a sua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Depois, aí no versículo 12, Jesus vai tratar do nosso relacionamento, relacionamento interpessoal e o nosso relacionamento com Deus também. Aí ele diz no versículo 12: perdoa as nossas dívidas. Primeiro, relacionamento vertical, do homem com Deus, o Deus com o homem. E o homem, ele precisa aprimorar este relacionamento. Quando Jesus diz perdoa as nossas dívidas, significa que Jesus está dizendo para os seus discípulos para ter a preocupação de, na verdade, se preocupar com esse relacionamento esse relacionamento com Deus. Depois ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí o relacionamento interpessoal. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz: se nós amarmos o nosso irmão, se nós dissermos que amamos a Deus e aborrecemos o nosso irmão, diz a Bíblia, nós somos mentirosos e a verdade não está em nós. Certamente todo mundo está preocupado, todo mundo está afligido, todo mundo está numa tensão, numa preocupação sobre este problema que está assolando a todos os países, a todas as nações do mundo. E nós precisamos estar clamando, e para nós precisar estar clamando, para nós estarmos clamando, é necessário que nós venhamos manter um bom relacionamento entre nós e Deus e entre o nosso próximo, porque a Bíblia diz: quando nós não estamos bem com o nosso próximo, a Bíblia diz lá em Timóteo que as nossas orações não são respondidas, Deus não ouve a oração, não tem compromisso. Mas aqui diz o texto sagrado: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Significa dizer que precisamos estar bem com Deus e precisamos estar bem uns com os outros para que Deus nos abençoe. No Salmo 133, todos nós conhecemos, a Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. E ele conclui dizendo: e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando a igreja está unida, ou quando a igreja se ama, quando a igreja tem um bom relacionamento entre si e também com Deus, certamente nós estamos atraindo a bênção de Deus para as nossas vidas. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. O texto diz, no versículo de número 13: e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e a glória para sempre. Amém. Então, esse texto aqui, uma outra versão diz: e não nos deixe cair em tentação, porque na verdade Deus não induz ninguém para o mal, Deus não estimula ninguém a cometer pecado, Deus não manda ninguém fazer o que é errado. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus não tem prazer que o homem morra na impiedade, mas que ele se arrependa e venha ao pleno conhecimento da verdade. E o texto diz: não nos induza, ou não nos deixe cair em tentação. Quando nós adoramos a Deus, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, quando nós, aleluia, estamos bem com Deus e bem com nosso irmão, nós temos o respaldo bíblico para pedir a Deus que nos livre de todos os males que estamos atravessando. E esse de hoje, de agora, dos dias atuais, é um mal que está assolando a humanidade. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que o sangue do Cordeiro lá no Egito poupou Israel da mortandade. Nós estamos debaixo do sangue de Jesus. Ore por você, ore pela sua casa, pela sua família, pela igreja. Ore pelo nosso município, que é um município pobre. Os recursos médicos hospitalares aqui são pequenos.
para Deus nos livrar de uma catástrofe, de um momento tão difícil como muitos estão vivendo. Então, a igreja tem a capacidade de mudar essa história. A Bíblia nos diz claramente que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Meus queridos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, eu quero convidar os irmãos para encerrarmos esse momento, esse culto, podemos dizer assim, relâmpago, com uma oração. Você que está nos ouvindo, que irá sintonizar conosco, ore conosco pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso estado, nossa cidade, uma cidade carente, e Deus nos guardar para que Deus nos dê a graça de vencer esse momento tão difícil. Vamos orar, eu quero orar com você e você ora também comigo. Bendito Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos e glorificamos o teu nome, Senhor, te agradecendo mais uma vez pelo privilégio de ter falado a tua palavra. Continua nos abençoando maravilhosamente, que o teu nome continue sendo glorificado, meu Deus, aqui em Vargem Grande, em todo o Maranhão e em todo o Brasil. Deus, estenda as tuas mãos sobre a nossa cidade, nosso estado, a nossa pátria. Não deixa, Senhor, vivermos a calamidade que muitos países estão vivendo, muitas pessoas amedrontadas, deprimidas, Senhor, encurraladas. Senhor, põe a tua mão sobre nós, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre Vargem Grande. Pai querido, nos dar uma noite de paz, de comunhão na tua presença. Nós oramos, nós te pedimos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.